Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre os mitos e verdades da esquizofrenia, né? Acho um tema muito importante, tanto quanto os sintomas, quanto o tratamento, né? Que são os vídeos que a gente mais vê por aí no YouTube, né? Eu quase não vejo vídeo aí sobre esse assunto no YouTube. Aí eu vou falar um pouco aí sobre esse assunto aí no vídeo de hoje. Eu acho isso muito importante porque é informação, né? Informação é a base de tudo. E eu também tinha muito preconceito, né, em relação à esquizofrenia justamente por causa disso, por causa da falta de informação. A única referência que eu tinha sobre esquizofrenia era a capa da banda do disco Sepultura. O título do álbum é Esquizofrenia. Aí tinha um cara lá amarrado com a camisa de força e dois enfermeiros atrás segurando ele, né? Era a única referência que eu tinha sobre esquizofrenia até os 34 anos de idade, quando foi que eu surtei. Aí eu comecei a usar o computador, que eu comecei a estudar assunto na internet, né? Mas antes era só isso que eu sabia. A única vez que eu tinha visto, né, o termo esquizofrenia. É, Meu nome é Júlio César dos Santos, tenho 51 anos, né, e como eu disse, né, fui diagnosticado com esquizofrenia por volta dos 32 anos de idade, 33, a idade de Cristo, né, coincidentemente ou não. Os temas, né, místicos, religiosos estiveram muito presentes aí nos meus surtos, nas minhas crises, né? E eu fico me perguntando se eu posso falar sobre esse assunto no YouTube, se eu tenho propriedade, né, para falar sobre um tema tão complicado assim, né? Preciso muita responsabilidade, né? Às vezes uma pessoa com alguma dúvida aí, está em crise, aí procura alguma ajuda na internet e às vezes não encontra pode encontrar alguma dica errada, uma opinião errada e pode até atrapalhar a situação da pessoa, né? Eu acho assim que quem sente na pele essas coisas aí, os sintomas da esquizofrenia, é, não só pode como deve falar, né? Eu não sou psiquiatra, não sou de medicina, nem psicologia, mas essa experiência prática, acho que os psiquiatras eles nunca vão conseguir ter a noção exata do que é ter esquizofrenia. Só quem sente na pele, né? Só quem passou e ainda passa por essas situações complicadas é que pode é, dar uma noção assim com mais propriedade, né? O psiquiatra ele vai saber o funcionamento do corpo, o corpo humano, vai saber qual remédio indicar, né? E é mais ou menos por aí. E além da experiência prática, né, eu sempre fui uma pessoa assim muito curiosa, né? Desde pequeno eu lia muito, né? Qualquer livro que aparecia na minha frente eu estava lendo. E aí quando eu tinha na adolescência, né, estudava muito, né? Já me interessava muito pelo comportamento humano. Cheguei até a pensar em fazer psicologia, mas acabei desistindo. Não gostava mais de eletrônica, né? Então fui mais por esse ramo aí, no tempo que eu trabalhei, né? E também, assim, depois que eu passei a usar o computador, né, eu fui usar o computador por volta dos 42 anos de idade, que eu fiz um teste, né, falei, será que eu vou conseguir aprender a usar o computador depois que eu sorteio? Porque eu tinha muitas dúvidas, né, uma das dúvidas era essa, eu tinha capacidade de aprender coisas novas depois que eu havia sortado, né, e acabei aprendendo a usar o computador, então aí na internet eu conheci muitas pessoas que têm esquizofrenia, né, nas comunidades do Orkut e hoje em dia nos grupos do Facebook. A gente fica conversando, né, sobre os medicamentos, sobre os sintomas, sobre a história, né, de cada um. Então eu aprendi muito aí com essas pessoas, né, porque assim, eu vi uma frase do autor do livro Cadê Minha Sorte? Ele disse assim: não existe a esquizofrenia, e sim as esquizofrenias, né? Então é uma frase bem interessante e acho que tem muito a ver com a esquizofrenia, né? A frase cada caso é um caso,
tem uma dimensão bem maior aí quando o assunto é transtorno mental. Então, esse convívio com as pessoas, não só na internet, como nos centros de convivência que eu passei a frequentar, eu aprendi muito aí sobre o assunto. Então, eu acho sim que eu posso falar, desde que com responsabilidade, né? Eu tenho blog, eu escrevo blog desde 2012. Aí as pessoas lá nos comentários, elas me fazem muitas perguntas. Às vezes, se a pessoa entrar direto nos comentários lá do blog, ela vai pensar que o autor do blog é um psiquiatra, em que as pessoas pedem dica de medicamento, sobre como é o comportamento de uma pessoa, né? Muitas mães, principalmente, né, preocupadas com os seus filhos, né, me pede dicas de como se lidar aí com o filho, né, e tudo mais. Então eu analisei as minhas respostas e acho que foram boas respostas e respostas responsáveis. Tudo que as pessoas falam sobre esquizofrenia é exagerado, né? E na questão aí da inteligência não é diferente. Muitos dizem que quem tem esquizofrenia é uma pessoa super inteligente, é um gênio, que pirou porque estudou demais, né? E também o contrário já acontece. Outras pessoas já pensam que quem tem esquizofrenia não tem capacidade de fazer nada, não consegue aprender nada, tem que ser uma pessoa, tem que viver acompanhado, ou às vezes tem que ficar até no manicômio, que não pode conviver em sociedade. Então, como eu disse, na convivência que eu tive com as pessoas com esquizofrenia ao longo desses anos, né, desde 2003, 2004, eu vi pessoas com inteligência na média, acima da média e um pouco abaixo da média, assim como na população normal. No meu caso, eu acho que eu estou aí na média, eu aprendo algumas coisinhas porque eu me esforço, né? Às vezes eu me insisto muito em aprender alguma coisinha. E hoje em dia, né, com o Dr. Google, né, fica mais fácil, né? Tem muita coisa boa aí na internet. Tem coisa ruim, tem, assim como na vida real. Você pode sair por aí, tem lugares perigosos, né? Tem lugares mais calminhos, né, pra gente ir. A maioria das pessoas pensa que quem tem esquizofrenia é uma pessoa agressiva, uma pessoa violenta, perigosa e que tem que ficar afastada do convívio social, né? É, eu acho que a mídia tem um papel muito importante e infelizmente na questão da esquizofrenia ela não ajuda muito, porque ela noticia e dá muito ênfase quando uma pessoa com esquizofrenia comete algum ato violento. Aí noticia por vários dias, né? Ah, ele é um louco, né? Olha o que ele fez e tal. Como se, se não ocorresse isso na população dita normal, né? É, eu acho que o índice aí de violência é igual na população normal aí com esquizofrenia. Na verdade, quem tem esquizofrenia faz mais mal a si próprio do que aos outros. Só que, como eu disse, né, a mídia não ajuda. É, a TV aberta, principalmente, ela não noticia suicídio, né? Ela alega que vai incentivar outras pessoas a cometerem suicídio. No Brasil, uma pessoa se mata a cada 45 minutos. Então, eu acho que essa estratégia não está dando muito certo. Eu acho que é o contrário. Tem que se falar sobre o assunto, tem que debater, discutir, para só assim, né, melhorar a situação. Na Idade Média, né, era, era qualquer transtorno mental era considerado uma possessão demoníaca, né? A pessoa era queimada viva e tudo mais, né? Nos dias de hoje, muita coisa mudou, é claro, mas muita gente ainda tem esse pensamento de que tudo é culpa do demônio, né? Então, às vezes a pessoa está surtada, ela não encontra ajuda na família e vai procurar ajuda na igreja, né? Infelizmente, alguns pastores não são preparados para lidar com essa situação e vai falar para a pessoa, olha, você tem que fazer uma sessão de descarrego. Então a pessoa vai lá, faz e não melhora. Aí o pastor vai falar, olha, você não teve fé.
Aí o que vai acontecer? A pessoa vai piorar, né, em vez de melhorar. Eu não tenho nada contra os evangélicos, até fui muito ajudado por eles, né, quando eu fiquei morando nas ruas, né? Morei nas ruas 5 meses. Encontrei muito evangélico, gente boa, espírita, católico, vivia na rua. Engordei pra caramba quando eu estava morando na rua. Aqui em Belo Horizonte o pessoal é muito solidário aí. Então eu fui muito ajudado, não tenho nada contra, mas infelizmente alguns pastores é, deveriam se preparar melhor psicologicamente, né? Se informar melhor para lidar com essas situações. Claro que a gente não pode separar o espírito do corpo e nem da mente, né? É tudo junto. Então, a gente tem que estar bem em todos esses níveis aí, mas colocar tudo na culpa do demônio também não dá muito certo não, né? O cérebro é um órgão, né? Então, como o fígado, o cérebro também pode adoecer, né? Então, um mito que eu acho que é muito complicado é esse, de que uma doença mental é coisa do demônio. Muita gente pensa isso, né? Que quem tem esquizofrenia tem um amigo imaginário, como se fosse um espírito, né? Que aparece, aí eles ficam lá batendo papo. Olha, o que eu posso dizer na minha experiência e pela experiência que eu observei nas outras pessoas que têm esquizofrenia, é bem ao contrário, né? A gente tem inimigos imaginários, a gente imagina inimigo por toda parte. É a mania de perseguição, né? Alguns chegam até a desconfiar da própria família e acabam saindo de casa, acabam virando andarilhos, morando nas ruas, tudo isso por causa da mania de perseguição. Então, assim, não tem muito essa de amigo imaginário, não. Muita gente pensa que quem tem esquizofrenia tem múltiplas personalidades, que cada dia tá de uma maneira diferente, né? Acho que os filmes, né, eles ajudam um pouco a colocar isso na imaginação aí das pessoas, porque boa parte aí dos filmes de humor principalmente, né, que tem um manicômio, né, aí tem um cara lá com fantasia do Napoleão, né, pensando que é o próprio Napoleão, né, e então os filmes ajudam um pouco a ter isso. Pelos amigos que eu tenho, que eu vi no centro de convivência, né, isso eu posso, assim, na relação, sem ser no mundo virtual, né, que no mundo virtual a gente não conhece bem as pessoas, mas na convivência com as pessoas no centro de convivência, eu nunca vi isso não. A maioria das pessoas foram bem coerentes aí no seu comportamento. O que eu notei muito é a mudança de humor. Tem hora que o pessoal está mais animado, tem hora que está mais quietinho. Mas agora em relação à personalidade já não notei uma relação direta aí com a esquizofrenia. Bem, esses são os mitos que eu separei. Claro que existem muitos, né? Mas esses são os que eu achei mais comentados, né? Os mais interessantes. Espero aí que tenha gostado do vídeo. Um abraço a todos aí e fiquem com Deus.